Oi, 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 e aí? Como que vocês estão, lindezas? Peguei vocês hoje de surpresa, não foi? É isso aí. Tô passando aqui, não sei se vai ser rapidinho ou não. Vocês sabem que eu falo pouco, né? Tô passando aqui pra complementar a nossa live de ontem. Por quê? Acho que vocês já estão sabendo. Ontem a gente falou da nossa carta mestra, né? Da carta que rege e domina a nossa vida. Pela data de nascimento, a gente tem a possibilidade de fazer essa descoberta, de saber qual é aquela cartinha que tem um toque a mais para falar pra gente, né? É aquele toque de. Sabe quando a gente precisa realizar uma coisa, a gente precisa fazer alguma coisa e às vezes a gente fica em dúvida ou a gente fica pensando se faz ou não, sabe? Então essa cartinha ela vem para falar assim, é isso, sabe? Ela vem para falar assim, é como se fosse um aval pra gente ir, sabe? Para acreditar nos nossos sonhos, nos nossos desejos, né? Então, ontem eu falei para quem tava na live, a gente fez esse cálculo e eu acabei passando somente as cartinhas de quem tava na live, né? Mas assim, eu fiquei pensando, às vezes a gente tem o nosso marido, tem a nossa esposa, um irmão, um filho que deu um outro número e aí eu não passei. Então, hoje eu tô aqui para mostrar, né, a carta mestre dessas outras pessoas, né, dessas pessoas que não estavam na live, né, com vocês, ou tem muitos seguidores também que não estavam presentes, né, e ficaram curiosos também, e também de muitos que me seguem, que estão na live sempre e ontem não puderam estar. Então, hoje a gente vai fazer essa complementação, tá bom? Dessas cartinhas, dessas lâminas. Eu contei ontem um pouquinho da história do tarô, não vou repetir, né? Então, quem puder assistir a live de ontem, por favor, eu peço, foi bem legal, pelo menos o comecinho, né? E eu vou deixar depois na descrição os números dessas lâminas, né? Desses arcanos maiores que eu estou falando hoje. E vou ver também se eu edito os arcanos maiores de ontem também, tá bom? Então, bora lá. Duas coisas. A gente faz esse cálculo pela data do nosso nascimento, tá bom? Então, vocês coloquem lá a data, né? O dia que vocês nasceram, o mês, e embaixo vocês coloquem um ano. E depois desse cálculo vai dar uma numeração bem gigante, né? De pelo menos 4 dígitos. E aí vocês reduzam a 2 números ou a um só. Como assim? Se essa conta, depois dessa data, né, que deu embaixo, depois a soma, vocês vão calculando cada numeração. Se der 22 ou menos, é esse número que a gente precisa. E se der 23 ou mais, a gente vai reduzir a um número só, tá bom? Vamos supor que dê 23 a numeração. Então, a gente vai calcular 2 mais 3, 5, né? 44, então 4 mais 4, 8. Mais der 19, 18, 16, 4, 5, 10, deixa essa numeração, tá bom? Porque os arcanos maiores são do 1 ao 22 ou do 0 ao 21, né? Nós temos o louco, que é a carta número 0, ou a carta número 22. Então, até o 22 nós temos a numeração da carta, né? Das lâminas, dos arcanos maiores, e acima disso não. Então, aí assim a gente reduz, tá bom? Se ficou alguma dúvida, podem me chamar, tá bom? Podem me dar um grito aí que eu auxilio vocês. Beleza? Então vamos começar? Deixa eu só colocar aqui. Aí, pronto, bora lá. Eu ontem também mostrei 2 decks, tá? Eu mostrei o de Rider-Waite, de Rider Smith-Waite, depois do centenário desse tarô, desse deck, ele foi rebatizado
de Smith Waite, que quem desenhou foi a Pamela Smith. Então, é muito justo, né? Todas essas imagens maravilhosas serem, serem dadas ao seu autor original. Então, é da Pamela e de Edward Waite, que foi quem fez, quem mentalizou aí o tarô, tá bom? Enquanto deck. Então, bora lá. Eu vou mostrar um e depois eu mostro o outro arcano do outro deck, tá? Então, vamos lá. Quem tem a carta número 1, que é o mago, eu não falei ontem, é essa cartinha aqui, ó. Acho que assim fica melhor para não refletir. E nesse outro deck... O mago, ele é a carta de número 1. Ele é a carta que vai reger a sua vida. Se você tiver número 1 aí na sua data de nascimento, ele é aquela carta que fala o quanto você é capaz de realizar todos os seus sonhos, os seus desejos, o quanto quando você pensa uma coisa, você já logo realiza, né? O quanto você sabe dominar todos os elementos. O mago tem os 4 elementos aqui na mesa, né? O quanto ele está pronto. E é como se ele dissesse assim, ó, Deus, em sua infinita bondade, me capacitou. Então, que seja feita a sua vontade, sabe? Estou aqui para fazer a sua vontade. Então, ele tem o poder total de realizações. Na vida de quem tem essa carta como mestra, né? Ela vai te colocar muita prova de ser líder, de ter uma liderança, de pensar à frente e tomar bastante decisões. Então, o momento não, né? São vários momentos que a vida, que o universo vai convidar você a tomar essas decisões, a dar o pontapé inicial, a seguir em frente e estar pronto para pegar o que você tem aí nas mãos e colocar em prática. Falar também de pessoas que têm muito poder com as mãos, né? Poder de manusear, de fazer coisas com as mãos, os artesãos, né? Quem mexe com artesanato, essas coisas são regidos também por essa carta, tá bom? Esse é um mago. Agora, a sacerdotisa é a carta de número 2. Quem tem o número 2 aí? E esse aqui do outro deck. Duas cartas lindas, né? São 2 decks que eu amo, né? Igual ontem eu comentei que eu amo de paixão esses 2 decks, né? Porém, o que eu trabalho mais, né? O que eu estudei a fundo, né? Estudei bastante, foi esse deck que tem muita simbologia, né? Todos os meus estudos estão com base na cabala, no hermetismo, na física quântica, na astrologia, na numerologia. Então, tá tudo embutido aqui, né, nesse deck. E bora lá para Sassá. A sacerdotisa, ela vem mostrando o lado feminino do mago, né? Que foi isso que a gente acabou de ver. Enquanto o mago vai fazer ação, ele vai agir, ele precisa fazer iniciativa, ele precisa dar o pontapé inicial. A sacerdotisa, ela tem essa mesma função, porém na dela. Ela é o lado mulher, ela é o lado feminino, acolhedor e o lado que da intuição. Então, ela não vai ter muitas atitudes, porém, ela vai organizar, ela vai pensar, ela vai valorizar tudo o que ela tem, tudo que ela sabe, ela vai colocar primeiro no mental. E vai manter-se, não fria, mas ela vai manter-se como se fosse um mistério, sabe? Lembra quando as pessoas falam assim pra gente, se você tem um projeto, se você tem um sonho, não conte para as pessoas. É exatamente o que a Sassá faz.
A sacerdotisa, ela vem e fala assim, mantenha as coisas calmas e quietas para você, porque pode ser que depois né, as pessoas acabam tendo algumas energias que acabam influenciando nos nossos sonhos. Não por maldade, mas energeticamente. Até pra gente, quando a gente pensa em algo, a gente a gente quer fazer aquilo crescer, a gente deseja alimentá-lo com muita força, com muita fé. Mas se a gente compartilha, aquilo já vai perdendo um pouquinho de força. Então, energeticamente, não é legal da gente passar por conta disso, né? Não é porque o outro também. A gente sabe que também. Mas não é por conta do outro. É pra gente mesmo manter, né, os nossos desejos. A sacerdotisa vem falando das fases da lua, né? Olha, o chapéu dela tem 3 fases da lua, aí, e ela tem também uma aqui embaixo, nos pés dela, né? E ela carrega quem? Ela carrega a Torá, que é o livro sagrado, né? E ela mostra também o quanto ela é sábia, o quanto ela sabe. E esse quanto que ela sabe, ela não precisa necessariamente colocar na cara de ninguém. Ela precisa agir e pensar com sabedoria. E é isso que essa mulher aqui faz. Ela acredita e capacita a cada dia a intuição dela. Porque é nisso que ela acredita. E não naquela intuição mística. Não na intuição enquanto somos seres mesmo. A gente se consulta, né? A gente consulta o nosso ser divino todas as noites e todos os dias quando a gente acorda. Então, a Sassá é essa pessoa aqui que é ligada, né, à intuição, e é onde a intuição vai falar muito alto, né? E é onde a gente pode acreditar. Essa é a Sassá. Não falamos também ontem, falaremos agora da Imperatriz. Imperatriz é a carta número 3 do tarô, dos arcanos maiores. A Imperatriz, ela é o feminino do reino. Ela é aquela pessoa que ela acolhe os plebeus, ela acolhe toda a população que vem com alguma reclamação a ela, vem com algum pedido. Ela é aquela que convida você para entrar, para dormir, para relaxar, para depois tomar as decisões. Ela é aquela mulher que quando o imperador tá bravo, tá revoltado, tá nervoso, ela vem, o acolhe, o recebe com todo amor e carinho, faz aquele chazinho gostoso, aquele cafezinho quentinho hoje, né? É aquela mulher que ela sabe o momento de pedir, o momento de falar. E ela sempre fala, mas ela não fala com o poder da força. Ela fala com o poder do feminino, porque ela é doce, ela é serena, ela é feminina. E aqui não dá para ver tanto, né, para enxergar tanto. A Imperatriz, ela tem um bebezinho, ela tá gravidinha. Que é o quanto a mulher é capaz de gestar, é capaz de criar, é capaz de nutrir as pessoas, não só um bebê, né, nosso que vem da nossa barriga, que vem do nosso sangue, mas ela é natural para ela cuidar, para ela gerir, né, para ela nutrir o ser humano. Então a Imperatriz, ela é aquela mulher, aquela pessoa que gesta, que ela dá frutos, ela é abundante, porque ela, enquanto ela cuida, ela dá vida a projetos, a suas visões, né? E, claro, ela sempre tá ali com o parceiro dela, né? Cuidando de projetos, cuidando de um reino, cuidando de pessoas, cuidando de animais, da natureza. E ela tem todo esse poder, porque ela sabe o quanto é importante o feminino para o equilíbrio da natureza. Essa é a Imperatriz. O Imperador a gente vai pular porque a gente falou dele ontem, a número 4. Número 5, o Papa, a gente também falou ontem. Eu vou pedir para vocês assistirem a live de ontem.
Os enamorados também a gente falou, a gente vai pular. O carro também a gente passou. A força também a gente passou. A gente vai pra live de ontem. O eremita ou o ermitão também a gente comentou ontem. A roda da fortuna também a gente comentou ontem. Vou pedir para vocês irem lá ontem. A justiça também, nós passamos ontem pela justiça. Nós não falamos do enforcado, então nós falaremos agora do enforcado, que é essa carta aqui, que eu costumo falar pendurado, porque afinal de contas ele não tá enforcado, né? Enforcado seria pelo pescoço, né? E ele está pendurado. Então, o pendurado, que é a carta de número 12, se você tem esse número aí, essa carta mestra com o número 12, o pendurado, ele fala muito dos momentos da nossa vida que a gente precisa pensar com uma outra ótica, a gente precisa visualizar com outra ótica, a gente precisa estar em outra posição para a gente visualizar a vivência do outro. Fala muito da empatia, né? O que é ter empatia? É a gente calçar, né? O calçado desse outro, vivenciar as coisas como esse outro vivencia e a gente olhar com as lentes, né? Com os óculos desse outro, o que é muito difícil, né? É muito difícil a gente estar nessa posição. Então, são momentos que a vida sempre te convida a colocar-se em outra posição, né? A colocar-se em outra postura, colocar-se em outro movimento. Para quê? Porque você consegue sim pensar de uma outra forma. Mas você tem feito isso direitinho? Para você organizar o seu pensamento, é necessário que você mude de posição, que você mude a sua ótica. E são vários momentos da sua vida que é só você que vai conseguir sair daí. Parece que essa pessoa está inerte, mas ela não está inerte. Por quê? Os pensamentos dela estão sempre funcionando, né? Só que esses pensamentos, eles devem estar ligados a quê? A mudança de comportamento, a mudança de ótica, a mudança de um ponto de vista. Se você continuar mantendo o seu ponto de vista, você não vai sair do lugar nunca, né? Se a gente parar pra pensar no pendurado, né? A gente não sabe o que tem nas mãos dele lá atrás, mas a gente tem quase certeza que ele pode se soltar. Então, quem é que vai sair desse caminho? Quem é que vai sair dessa posição depois? É você mesmo. Então, a vida sempre vai te convidar a você parar, não agir, mas você sempre refletir em outros pontos de vista, em outra ótica, para você sair aí de algumas posições que às vezes parece que você não está fazendo nada, mas você está, né? E você precisa estar em outras posições para você chegar a uma resolução, tá bom? Essa daqui é a carta número 12, o enforcado. E chegamos em uma carta polêmica, carta de número 13, a morte. No deck de Smith-Waite e no tarô das bruxas. A morte. A morte nos convida sempre não a morte do corpo físico, não a morte de uma situação, não a morte de alguém. A morte convida a gente a pensar que a morte do corpo físico, ela é para todos, indiferente das nossas raças, dos nossos créditos, das nossas posições sociais, indiferente de gênero, indiferente de tudo isso, a morte é para todos. Humanos, animais, minerais, tudo. Até a estrela, né, tem um tempo de vida, né? Então, a morte acontece. E a morte, ela vem falando de uma transformação, né? A morte é uma transformação. Ela é a mudança de algo hoje
para o amanhã. A morte é o simbolismo da borboleta. A lagarta, ela morre, lagarta, para virar borboleta, né? Então, ela se transforma depois da morte da borboleta. Então, é quando a gente precisa passar por alguns sofrimentos, alguns perrengues, algumas pendências, pra gente ser melhor depois, pra gente transformar a nossa realidade e a gente depois ir para novos ciclos transformados, né? Não da mesma forma. Talvez as pessoas que sejam mais cabeças duras, né, não tenham essa transformação fácil, né? Então talvez sejam a vida te convida, né? Sempre pra gente fazer as coisas de uma maneira mais fácil, né? A vida é leve. Então as pessoas que têm o número 13, né, na carta mestra, a carta da morte, a vida sempre vai te convidar a fazer isso de uma forma leve. A mudança para você é difícil, a transformação para você é difícil. Quem sabe a vida sempre oportuniza que você viva em constantes mudanças, em constantes transformações, para que você faça isso de uma forma mais suave, uma forma mais simples, uma forma mais leve para sua vida. Afinal, as mudanças, as transformações são sempre para a gente evoluir, para a gente melhorar, mesmo que a gente às vezes não esteja feliz ou contente com alguma mudança. Mas elas sempre vêm para que a gente evolua no nosso potencial máximo, tá bom? Esse daqui é o arcano 13, a morte. A temperança, nós falamos ontem da temperança, que é a carta número 14. E vem agora outra carta polêmica, que é o diabo. Neste deck, eu acho que simboliza muito bem, né, o diabo. E nessa, claro que eu sou hiper fã também, né? Genial a concepção do diabo para a Pamela e para o Wade. Eu comentei ontem, o Wade, ele era muito cristão, né? Então a Pamela trouxe bastante, né, esse diabo cristão, né, pra gente. Nesse simbolismo dessa imagem, né? Então vamos lá. O diabo, ele é temido porque temos uma concepção de que ele é o ruim, de que ele nos faz mal, nos faz as maldades, traz as maldades para nossa vida. E que no fundo somos nós mesmos que fazemos as maldades, mas a gente quer colocar a culpa e a responsabilidade em alguém. Então é mais fácil a gente culpar que o diabo me atentou, que o diabo fez para mim, me ofertou alguma coisa. Esse diabo, ele tem um pentagrama na cabeça. E o pentagrama, ele é muito representado pelo espiritual, né? Pelo divino. Só que esse pentagrama, ele tá de ponta cabeça. Porque o diabo, assim como nós, nos perdemos em alguns momentos da vida. A gente faz algumas coisas que não foram tão legais. A gente faz algumas coisas mundanas e profanas. Em algum momento da nossa vida a gente faz. Ou a gente pensa, né? Ou a gente propicia que o outro pense, que o outro faça dessa forma, né? Que não seja legal. E a gente tem responsabilidades com isso. Inclusive, pelo que os outros entendem, a gente também tem responsabilidade. Porque saiu da nossa boca, né? Então, o diabo, nesse momento de busca, ele acaba se perdendo um pouco. Porque ele começa a pensar no quanto de prazer esse mundano faz de bom para ele. O quanto de prazer o mundo dá para ele. Então é quando a gente se perde com vícios, a gente se perde com pornografia, a gente se perde pela vida para as baladas, a gente se perde
para televisão, a gente se perde para algumas músicas que não são tão legais, a gente se perde pelo material, a gente às vezes quer consumir riquezas, a gente quer consumir tudo que for do bom e do melhor, e às vezes a gente acaba deixando o nosso espiritual e a nossa essência para trás, para baixo, assim como a estrela do diabo, porque em algum momento a gente se perde, nem que for para a gente querer estar em um lugar, estar com pessoas, para a gente fazer parte de algum grupo, às vezes a gente se perde. Então o diabo, ele tá aqui na nossa tentativa de ser alguém divino, alguém melhor para nós mesmos, para nossa essência, só que às vezes a gente se perde. Às vezes a gente se agarra ao que tá aqui e acaba se perdendo disso, de quem a gente é, de quem a gente tem o potencial de ser. Ele só tá tentando acertar, né? Talvez não seja essa uma ótima forma, mas ele só está tentando acertar, né? E ele aqui nesse deck, ele simboliza, né? Tem duas pessoas aqui. E se você parar para pensar, né, tem duas pessoas amarradas ao diabo, né? Que tá fazendo mal para essas pessoas. Só que se a gente olhar, essas pessoas estão, ó, com essas partes de ferro aí, de arame, né? Essas argolas, tá solta. A gente tem o poder de se livrar do que nos faz mal, do que nos faz ruim, do que não nos faz feliz a qualquer momento. Nós não estamos presos a nada e a ninguém. Nem algum relacionamento ruim, algum relacionamento tóxico, né? Ao narcisismo das nossas famílias. A gente não está preso. A gente tem o poder de nos libertar a qualquer momento. Então a carta, né, a lâmina do arcano maior do diabo, ela vem falando pra gente o quanto a gente deve sim se olhar, né? Olhar pra gente e verificar se os valores são esses mesmos que a gente tem tomado, a ética, ela é essa que a gente tem tomado. Ela vem para falar, cuidado com os exageros, né? E cuidado com que o nosso prazer pode fazer, né? O que a busca incessante e farta pelo prazer pode acarretar. Então, ela vem, o diabo vem te lembrar de que nós somos seres humanos na busca em alcançar o espiritual. E para onde a gente vai girar nossa estrela? A gente vai conseguir ainda colocar a ponta desse pentagrama lá para cima. Só basta que a gente se solte aqui dessas correntes, dessas amarras, que não estamos amarrados. Ok? Esse então, arcano número 15, o diabo. Outra carta também de muito medo. Não sei se vocês têm essa impressão. Quem não conhece o tarô, né? É uma das cartas mais temidas aí de quem estuda, né? O tarô, de quem olha também, né? Cadê o livro? Aqui. A torre. A torre. A torre é representada por essa torre, né? Por essas duas pessoas sendo arremessadas lá de cima, depois que esse raio divino aí atingiu o topo dessa torre. A torre vem falar de ruínas, né? Vem falar o quanto a gente às vezes criou sonhos, fez construções, estruturou algumas decisões e alguns sonhos em cima de um solo que não estava muito bem estruturado, não estava muito bem rígido. E para a gente construir sonhos, a gente precisa ir de baixo mesmo, galgando coisas para chegar lá na torre, lá no topo. A gente precisa construir onde haja segurança de que ela não vai cair nunca, né? Como se fosse a Torre de Babel, né? Um dia ela ruiu, né? Um dia ela ruiu
porque os humanos, né? Porque os seres humanos almejaram estar no controle de tudo, almejaram ascender o corpo físico sem antes alimentar o espiritual. O quanto a gente queria que o nosso corpo estivesse lá no céu, estivesse lá em cima, porém a gente não tinha preparo espiritual para estar lá. Então a gente não preparou o nosso solo, né? A gente não preparou a nossa essência para chegar lá. E a gente quis, né? Depois do diabo, a gente quis estar no poder. E o poder, ele é divino. O poder, ele é de Deus, né? Então, se a gente não estava preparado, a gente não tem como conseguir estar lá. E aí a torre vem falando do que a gente nutriu nossos pensamentos, do que o passado fez pra gente. A gente tem que agradecer esse passado, a gente tem que entender que tudo que a gente passou é pra gente construir esse hoje, né? Quem a gente é hoje. E a gente tem que pensar também que esse agora, esse hoje, ele também está completando e permitindo que o amanhã seja uma completude. Então, o que eu faço hoje para amanhã ser melhor? Para amanhã eu estar completo e amanhã sim eu estar preparado para ascender, né? Aonde que eu estou colocando os meus sonhos, os meus planejamentos? Que solo é esse? Então, é a carta mestra, né? A carta que rege, domina a vida de algumas pessoas, que a vida vai convidar muito a fazer esse repensar, a fazer essa reflexão. Tenho certeza que esse sonho tá certo aí? Você não tá se iludindo, não? Você não tá querendo fazer logo uma não tá querendo logo fazer um andar em cima de algo que nem tem solo? Ou que esse solo está fofo? Que esse solo pode ruir a qualquer momento? Então, a vida vai te convidar a sempre fazer essa reflexão. Então, só crie sonhos e projetos em algo muito bem estruturado. Não queira passar as etapas, ultrapassar as etapas. Queira sempre ir devagarinho, na certeza e na segurança de que você está, né? Você está seguro, você está estruturado e que esses sonhos não vão ruir a qualquer momento. E se um dia esses sonhos ruírem, você vai pegar o que lhe é importante, o que lhe é palpável, o que lhe é seguro e depois sim recomeçar, né? É a carta da reconstrução, a carta da reorganização, a carta do que você vai fazer depois que tudo isso estiver no chão, né? Mas o tarô e a vida te oportuniza que você faça essa reflexão sempre. Onde está a sua base? Onde está o solo da sua vida? Tem segurança? Então flua. Se não tem, deixe, né? Faça que tenha. Se não tem, por favor, né? Elimine esse sonho, né? Que talvez ele vá ruir, né? Tão facilmente assim como esse raio divino aí vai a qualquer momento chegar e acabar com esse sonho para que você não sofra muito mais depois, tá bom? Falamos da estrela? Vamos ver se falamos da estrela. Acho que não falamos da estrela. Então vamos falar da estrela. A carta de número 17, a estrela, nos dois decks. A carta da estrela, ela vem falando do quanto é importante a gente confiar na gente, a gente acreditar na gente mesmo, a gente acreditar em quem somos, nos nossos sonhos e na nossa espiritualidade, no quanto a gente acredita, no quanto a gente tem a capacidade de acreditar num porvir melhor todos os dias. A vida vai te convidar a sempre estar em ligação com você mesmo, estar em ligação com o divino. Então, quando você se sentir meio chateado, meio triste, lembra que você deve acreditar em você e acreditar sim em um algo maior. A carta da estrela vem possibilitando que você reflita sobre ela tá nua.
né? Na carta, ela tá nua. Então, quanto você precisa se despir de tudo o que a humanidade te ensinou, o que a humanidade te fez acreditar, o que a humanidade te fez se posicionar, o quanto você foi manipulado de uma forma ruim, o quanto você foi moldado, né, pela sociedade, pelas comunidades que a gente vive, pelo emprego, por tudo isso. Então, a vida vai te convidar a sempre estar em constante despir, sabe? Despir de tudo que você foi, ou de tudo que você achava que você era, para você lembrar que você tem por debaixo de tudo isso, você tem a sua essência. Então, quem é você? Acredite mais em você, no seu potencial, na sua emoção e na sua intuição, porque é além dela que você vai conquistar. E aí não tem aquela parte da Bíblia que Jesus fala que meu mundo não é desse mundo. Então a vida vai te colocar a sempre pensar nisso, né? Lembra que você é muito mais do que você pensa. Você foi presenteado com tantos dons e tantas capacidades que você ainda não descobriu 1%. Então vá, busque esses seus dons, busque essas suas capacidades, porque elas estão aí dentro de você. Não é fora que você vai encontrar. Não tem nada aqui no mundo que você vai encontrar. Ela tá aí, dentro de você. Só basta que você acredite, tá bom? Então, essa é a carta linda, maravilhosa, a estrela, número 17. E aí, vem a carta da lua, que eu acredito também que a gente não passou. Minha cabeça é muito boa. Só que não, né? A carta da lua, neste deck e neste deck. A carta da lua, número 18, ela vem lembrando pra gente, né, quem tem essa carta como mestra, ela vem falando pra gente. Se a gente parar pra pensar aqui, ó, não é a lua, mas sim um eclipse, né? Então, do quanto a gente pode olhar para o céu e falar assim, poxa, ali tem uma lua, e não seria um eclipse, né? Então, ela vem falando pra gente do quanto às vezes a gente acha que aquela situação está posta e que nada vai nos surpreender. Então, ela faz um convite pra gente observar mais, pra gente não desconfiar, mas a gente acreditar que tem coisas que a gente não consegue ver. Porque nós é como se fosse esse escorpião saindo daqui, ó, do lago. Ele está saindo do lago agora, ele não sabe o que tem lá fora. Ele sabe que tem um caminho longo a ser percorrido. Olha lá atrás. Ele sabe que por meio de algumas parcerias, algumas amizades, de algumas pessoas, ele vai conseguir enxergar aí esse eclipse. Ele vai conseguir enxergar aí esse brilho, essa iluminação, essa luz. Então, é como se a gente precisasse ir devagarinho, rastejando mesmo, para a gente ver melhor aquelas situações. Então, quando na sua vida você, pessoa que tem essa carta mestra, quando a vida te convidar a pensar assim, o que você está pensando? Qual que é a sua intuição nesse momento? O que você está desconfiando? Então é o momento que a vida está te convidando a refletir sobre isso. Sinto o cheiro de coisas no ar, sabe? Ele fala, tem alguma coisa que não tá legal. Ou, putz, isso aqui vai dar uma coisa muito boa. Então vai lá, acredite em você. Sabe? Acredite no que você está pensando. Se você tá com uma anteninha ligada aí, ó, então, por favor, vá em busca de mais informações, vá em busca de mais conhecimentos, vá em busca de coisas que vão desvendar, sabe? É a venda, nós temos uma venda, então a gente vai desvendar, a gente vai tirar a venda dos seus olhos para a gente conseguir ver o outro lado, ou os outros lados, ou o que mais, o que está encoberto em algumas situações. Essa é a carta da Lua. Esse é o arcano a Lua, 18. E depois da carta a Lua, já tivemos a estrela, já tivemos a Lua.
Agora teremos o quê? O sol. O sol. O sol. O arcano de número 19, ele vem falando assim pra gente, da busca pelo nosso sonho, pelo nosso desejo, pela nossa vontade. A gente tem vontade de realizar, né? Mas o sol, assim como a lua, ele pode sim. A lua, ela não tem luz própria, né? Ela reflete a luz do sol. Já o sol, por ser tão sol, por ter muito brilho, ele também ofusca as nossas visões. Então, o mesmo sol que bronzeia a nossa pele, que esquenta, né? Quando a gente está com frio, ele vem esquentando, ele também queima. Então, o que a gente pode ver nesses brilhos, né? A gente também tem que ficar inseguro e tomar cuidado com algum brilho, né? Não é tudo que nos é brilhante. Já dizia, né, antigamente, que nem tudo que reluz é ouro, né? Então, realmente, então a gente deve sim ir em busca dos nossos sonhos, a gente deve fazer como o girassol, a gente deve sim olhar para o sol, a gente deve virar a nossa face para o sol, para o brilho, a gente deve, porém com alguns cuidados, o cuidado da gente não ser imaturo com algumas coisas, né? Da gente querer alguma coisa e depois a gente não conseguir realizar, a gente fazer algum investimento, depois a gente não conseguir terminar esse investimento ou concretizá-lo de fato, né? Então, assim, o sol, ele te oportuniza pessoas que têm o número 19 na carta mestra. Ele oportuniza que você esteja em constantes situações em que você tem muita vontade de ir, você tem muita vontade de, muito ímpeto, sabe? Muita vontade de realizar. Mas ele vai te convidar sempre a lembrar: calma, você está indo para o lugar certo, esse é o certo de você ir, esse é mesmo o seu objetivo, é só um fogo de palha. Você está brilhando agora enquanto um momento que você está brilhando? Ou esse brilho vem de dentro de você? É isso mesmo que você quer? Então, vocês, pessoas de 19, a vida vai sempre te convidar a fazer essa reflexão. Esse é realmente o seu desejo? O seu desejo momentâneo não pode excluir o desejo que você tem para uma vida inteira. Então, pensa sempre se o que você está fazendo hoje, se essa sua vontade de hoje é mesmo o que você quer, ou isso vai impedir que você concretize o que você tanto desejou, tá bom? Então, essa é a carta O Sol. E agora temos o julgamento, que também é uma carta que nos traz um pouquinho de arrepio só de pensar neste nome, né? Mas o Ju vem aqui para falar assim pra gente: você tá preparado para colher tudo o que você plantou? É o momento que você tá ali adormecido e esse anjo maravilhoso vem com essa trombeta e vai levantar os mortos, não é assim? Segundo algumas profecias, é assim o momento que esse anjo soar aí, não sei se fala soar, mas quando a gente ouvir essa trombeta desse anjo, a gente vai levantar para o divino, vai levantar para o nosso todo. Com qual expressão? A gente vai levantar assombrado, com medo do que a gente fez, entregue a essa nova posição nossa? A gente vai para o reino dos céus? Ou a gente vai estar indiferente? Ou a gente vai estar feliz? Como que a gente vai estar? O julgamento nada mais é da realização da sua essência. Você foi uma boa pessoa? Você fez bens? Você fez mais bens para as pessoas? Ou você maltratou muitas pessoas?
Você foi um exemplo ou você não foi um exemplo? Você aprendeu com os seus erros? Você consertou situações? Você falou quanto você ama alguém? Você cuidou com muito carinho das pessoas? Você também permitiu que elas soubessem do que você gostava? Você aproveitou todos os momentos que você teve com as pessoas, com os seus amigos, com os seus animais de estimação? Você realizou a sua essência? O que você fez para você? O que você fez para os outros? O que você conquistou? Você deixou muitas riquezas ou você deixou muitos valores? Então, esse é o momento que você vai colher. As pessoas que têm o número 20 na carta mestra, a vida vai oportunizar que você esteja em constante reflexões de, de processos de colheita. Mas te lembrando sempre, você plantou para colher? O que você plantou? Como você cuidou? Você cuidou? Você fez um plantio, vários plantios? Você fez o quê? O que você deixou para a vida? Você deixou sombra? Você deixou sementes? Ou você destruiu as sombras e você consumiu as sementes? Ou você nem pensou nas sementes e as jogou fora? Então, o que você fez? Todo mundo terá um julgamento e o julgamento individual. Tá preparado para o seu? Esse é o grande, a grande mensagem, a grande reflexão dessa carta. Tá bom? Esse é o julgamento. E o mundo, nós falamos do mundo? Tararara, eu acho que nós falamos do mundo, hein, galera? Falamos do mundo. Falamos do mundo? Falamos do mundo. O mundo, falamos do mundo. Então, só faltou o arcano número 0 ou o arcano número 22. Aqui a gente considera como 0, mas ele pode ser o 22 que vem depois do mundo. O louco, ele pode estar aonde ele quer. Ele pode ser tanto o 0 ou pode ser o 22. Ele pode tanto ser o 0 do todo, não do 0 do nada, como o nada também, mas ele pode ser o 0 do todo, o 0 do nada, de estar antes e de estar depois dessa finalização de ciclos, né? Então, o louco, quem é o louco? O louco simboliza a nossa espontaneidade, simboliza as nossas vontades, os nossos desejos e o quanto a gente às vezes é um pouco displicente em algumas ações da nossa vida. O quanto às vezes, olha onde ele tá. Ele tá na pontinha de um abismo. E tem um cachorrinho aqui, ó, branquinho, que tá segurando a perna dele, tipo assim, ó, cuida daí, meu amigo. Você pode se machucar, hein? Você pode se machucar. Porém, olha a cara dele de despreocupação. Ele tá seguindo a essência dele. Ele tá seguindo os sonhos dele. Isso pode ser ruim? Então, a grande sacada dessa carta é assim, o louco, ele não é um louco, mas ele pode ser um sonhador. O que você carrega aqui, ó, dentro dessa trouxinha aqui? Você já tem muito aprendizado? Você tem muita sabedoria? Você sabe aonde a busca por essa essência, por essa sua vontade, por esse desejo vai te levar? Se você não sabe, você pode realmente estar sendo muito arriscado, né, de você se jogar. Agora, se você sabe onde você está indo, onde sua essência está te levando, onde a sua vontade está te levando, se você sabe de tudo isso, você não tem só um amigo aqui visível que vá respaldar os seus atos. Você tem muitos amigos também invisíveis que vão te cuidar. Mas quem é o seu coração? O que é o seu coração? Para quem você deu o seu coração? O quanto você cuida do seu coração? Tem até algumas passagens, né, que falam que
não me recordo direito, mas se você foi bom, né? A gente vai planar, né? Que fala, planar. A gente vai flutuar em vários momentos da nossa vida, porque a gente vai ser carregado. Por quem? O divino se encarrega, a vida se encarrega. Mas se você sendo sincero, se isso é do seu coração. Agora, se não, você vai tomar o peso de não sei quantas toneladas e você vai ser jogado aos crocodilos. Então, qual é o peso? Você é uma pluma? Ou você tem um peso de uma bigorna? Então, quem é você? A sua essência tá te levando aonde, né? Então, o louco te convida em vários momentos, você 22. O louco te convida constantemente a fazer essa reflexão. Esse seu sonho é seu? É espontâneo? É você que deseja? Ou esse sonho é de outra pessoa? Esse sonho vai te levar a coisas boas? É isso que você quer? A consequência é sua. Então, se você tiver muita vontade de ir ao encontro de alguém, esse sonho não é só seu, ele é compartilhado, né? Então, quanto você pode ser leve, o quanto você pode estar decidido e querer estar em outro lugar por você mesmo. Se isso for real, se isso for espontâneo, se isso for realmente da sua vontade, você está indo de acordo com o seu coração. Então, você só tem a ganhar. Caso contrário, é muito arriscado e você pode cair aonde? Nesse abismo, tá bom? Essa é a carta O Louco, número 0 ou número 22. E agora sim nós passamos por todos os arcanos e podemos agora encerrar essa nossa jornada pela carta mestra dos arcanos maiores. Eu agradeço a vocês mais uma vez e me digam aí também embaixo o que vocês acharam. Descobriram mais coisas de vocês? Descobriram mais coisas de quem vocês amam? Desejo que sim. Então, vou ficando por aqui. Mais uma vez, eu agradeço a vocês e agradeço mais uma vez, mais uma noite aqui comigo, tá bom? Então, uma linda noite a todos vocês e muita gratidão, viu? Um beijo, linda noite. Tchau, tchau.